Gravando então, boa noite a todos e todas. Conforme o pessoal for chegando aí, a gente vai seguindo aqui com a nossa abordagem teórica. Pessoal, hoje é a nossa primeira aula de revisão de instrumentos de representação temática da informação 1. Estamos hoje eu e nossa monitora, a Rádio, e a gente vai fazer uma abordagem bem de revisão do módulo 1 da disciplina, como forma também de dar subsídio para o módulo 2, que já começou, né, na data de hoje, e também para que vocês possam ter uma compreensão aí sobre alguns dos conceitos teóricos que são apresentados na apostila. Eu vou fazer uma apresentação, uma retomada breve aqui, conceitual, e aí, na sequência, passo para a Rádia falar um pouquinho também. Vejam vocês que tem um slide aqui na tela, que a Rádia preparou como conteúdo complementar, que está nominado como tratamento temático da informação, né? Então, assim, geralmente vocês vão ver aí nos materiais da disciplina uma abordagem sobre representação temática, tá? É muito comum aparecer dessa forma. E, às vezes, alguns autores vão falar em nível de tratamento. Ao invés de nominar como representação, nomina como tratamento. Lá na nossa apostila, no livro base, é feito um histórico, um apanhado ali sobre o conhecimento, sobre o que se entende por sistemas de organização do conhecimento, e se fala especificamente sobre essa dimensão de representação ou tratamento temático. Por que isso? Porque é daí que a gente vai partir para cumprir com aquele entendimento do que é classificação. Então, a classificação é um processo de tratamento ou representação temática, como outros que vocês vão estudar na sequência aí dos nossos conteúdos. O que ocorre é que quando a gente está falando em tratar informação, a gente está falando aí de uma série de intervenções sobre os materiais, sobre um acervo, sobre ali um tipo de conteúdo. E aí, como vocês puderam perceber pela leitura do texto base também, os vídeos iniciais desse módulo 1, existe um cuidado de trabalhar aqui com assunto, tá? Então, fundamentalmente, quando a gente está falando em tratamento ou representação temática, para fazer classificação e outros processos, a gente está falando de um esforço para dar destaque ao assunto. Vocês cursaram uma disciplina de representação descritiva, né, começaram a entender um pouco desse contexto e começam agora também a se aproximar dessa compreensão de tratamento de representação temática, que é complementar a essa primeira, tá? São processos até desenvolvidos de forma conjunta. Então, assim, durante a parte conceitual, às vezes vocês vão ver essa mudança de nomenclatura, mas corresponde à mesma perspectiva, tanto tratamento quanto representação, né? E aí a gente vai passar para a palavra da Rádia. Na sequência, a gente vai fazer aí algumas discussões sobre o conteúdo e abrir um espaço também para perguntas, né? Eu tenho observado que ali no Moodle, por hora, a gente não tem perguntas, a gente não tem questões relativas ao conteúdo, também nada relativo ali à primeira atividade que vocês já realizaram. Então, a gente aproveita esse espaço hoje também para tentar conversar, dialogar, esclarecer um pouquinho de questões que tenham ficado aí em aberto sobre o conteúdo visto até esse momento, tá? Já que lá ainda não teve muita interação por parte de vocês, né? Então, vamos passar a fala da Rádria. Rádria, fica à vontade, tá? Para fazer sua apresentação. E o Antônio está nos auxiliando aqui, né? Para passagem de tela. Mas siga daí, então, com a sua abordagem do TTI. Lembrando, inclusive, se você quiser até comentar um pouco, né? Que acho que é interessante também para a turma, a Rádria está pesquisando isso no TCC, né? Então, está mergulhada nesse assunto. Também esteve em iniciação científica com esse enfoque. Então, uma coisa já do convívio já há mais de ano, né, Rádria? Vamos colocar assim, já tem um tempinho, né? Então, fica à vontade para explanar. Pode começar. Muito obrigada. Boa noite, eu me chamo Rádria, eu sou monitora da disciplina, né, de instrumentos de representação temática, e eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento, como a professora Laís falou. Eu deixei o meu e-mail para caso vocês queiram entrar em contato comigo, e posteriormente eu vou deixar meu número de telefone também, para caso seja alguma coisa urgente, queira sanar alguma dúvida. Bom,
Para falar sobre o tratamento temático, você pode passar, por favor, Antônio. Eu gostaria de começar contextualizando, né? Então, ele está inserido muito mais do que a gente pensa no nosso cotidiano, porque se a gente parar para pensar um pouco, como que o Google entende o que a gente pesquisa nele, ou como a gente consegue ir na biblioteca e achar um livro específico. O TTI, isso é possível porque é através do processo do tratamento temático de informação. E justamente a representação temática ou o tratamento temático, ele vai ser a ponte que liga a informação ao usuário, levando então a informação certa para a pessoa certa. E isso já exemplifica qual a sua importância, né? Ele é super importante. Para mim, né, que como a professora falou, pesquiso ele há anos, é a parte fundamental em si, né? O coração ali de como você vai representar uma informação. Então, eu considero importantíssimo. Eu trouxe os objetivos, que é a representação em si, a recuperação, então, o porquê representar para recuperar. E, além disso, tem o atendimento das necessidades, então a gente representa e recupera justamente para sanar essa necessidade de informacional, né? E para isso é necessário ter uma consistência. Eu trouxe uma citação que fala que é a ligação que existe entre a informação e o usuário, e ela vai mediar um conhecimento registrado e assim permitirá que este conhecimento se torne socializado. Para mim, isso se torna importantíssimo citar, né? Justamente porque ultrapassa a barreira técnica, então o fazer técnico ali do processo, e se torna uma coisa socializada em si. Então, além disso, o tratamento temático é uma forma de traduzir esse conhecimento para a comunidade, para a sociedade, da forma como você faz. Um exemplo é o dicionário de Oxford. Ele adicionou 200 novas palavras porque a nova geração está com um novo vocabulário, então é uma nova forma de tratar a informação e o tema da informação, né? Reduzindo. Então, o tratamento vai ter essas alterações junto com a comunidade também, a forma como ela se comunica, e isso altera como a gente trata o tema em si. Eu trago as concepções do Guimarães, né, que ele define em 3 linhas teóricas do tratamento, que é a análise documentária, a indexação e a catalogação de assunto. Utilizando-se de instrumentos com o intuito de gerar produtos. Então, é através dessas linhas teóricas que a gente gera os produtos que oriundam do tratamento temático. Então, nos slides a seguir, eu vou dar alguns exemplos, vou definir essas 3 linhas, né? Bem curtinho, porque, como falou, né, eu estou lendo agora os materiais para embasar o meu TCC, e são muitos autores definindo diversos conceitos de uma análise. Um fala que a análise documentária é uma coisa, e aí vem outra. Então, eu trouxe uma coisa bem resumida, só para ter uma ideia mesmo. A análise documentária é um processo preliminar da catalogação de assunto que lançará as bases para que se possa, posteriormente, realizar a tradução em uma linguagem do sistema de classificação. Então, é o próprio Guimarães que traz essa definição. E eu trouxe ali um quadrozinho que é realizado pela Fujita, Alves e Almeida, que fala, né, em que a análise documentária é uma leitura e segmentação do texto para identificação e seleção de conceitos e uma construção do texto documental. Então, a análise documentária é a fase primária, eu diria, é onde você vai pegar a informação, um documento ou arquivo, e você vai analisar mesmo. Realizar uma leitura superficial, mas também uma leitura técnica. E, além disso, quando coloca na parte de socializar, a gente pega o documento e entende qual é o intuito do autor de escrever aquele texto, por quais significados ele está querendo traduzir para a comunidade com aquilo. E é a forma de você analisar e entender qual é o intuito daquele documento e o do porquê ele se materializou, né? Então, seja em forma digital ou um livro, e afim. A próxima etapa é a indexação,
que resulta na representação temática dos documentos por meio de índice e resumos. Aqui eu trouxe 2 exemplos, um eu peguei no Sofia, que é da base da UFG, inclusive eu pesquisei o termo indexação e recuperou um documento da economia, né? Então, é interessante saber que a indexação também está em outros conhecimentos, outras áreas de conhecimento. E também nessa parte do TikTok, eu tirei um print de um vídeo que muitas vezes eu mesmo, quando entrei no curso, fiquei sabendo que as hashtags é uma forma de indexar. Então, esse vídeo, se vocês procurarem essas hashtags lá no TikTok, vocês vão recuperar porque é uma forma de indexação, é o fazer, né? De indexação. E, por último, da última linha, que é a catalogação de assunto, que ela possibilita que os usuários possam ter acesso aos documentos através da busca por um assunto específico, o cabeçalho de assunto, ou mesmo através de assuntos correlatos. E como exemplo, eu trouxe um print do lugar onde eu realizo o estágio, que lá eu acredito que dá para pesquisar diversos campos ali, a catalogação de assuntos e recuperar, né? Então você consegue recuperar pela série, pelo autor. Uma coisa que eu acho muito interessante é essa parte do autor, onde está a palavra em qualquer posição, então você pode em qualquer posição da linha, ou autor sem essa descrição é fixo, então vai ser a primeira palavra que for pesquisada mesmo. E para finalizar a minha fala, eu trouxe um exemplo, uma dinâmica, né, para realizar com vocês, que na parte esquerda eu trouxe uma foto do livro, né, que fala sobre a dignidade do trabalhador, um conceito construído sobre o paradigma do trabalho decente e da honra. E na parte esquerda, na parte direita, desculpa, eu trouxe a ficha catalográfica dele ali, que vai ter uma descrição do conteúdo, e aqui na parte central é a forma como as bibliotecárias de todo o Brasil pegaram esse mesmo material e classificaram em formatos diferentes, em classes diferentes. Então, elas utilizaram a CDD, a CDU e a DORIS. Eu sei que vocês ainda não viram sobre CDD e CDU, mas é só um exemplo, não precisa saber, porque está descrito. E considerando que o código principal da biblioteca é a DORIS. Então, entre tantas opções, quais vocês iriam escolher dessas em relação ao livro? Dá para ver que até esse exemplo traz que a classificação, a pessoa que está realizando vê de diferentes óticas. Então, este mesmo livro está classificado de diferentes formas em diferentes bibliotecas. O tratamento temático dele mudou completamente nas bibliotecas aí do Brasil. Eu deixei o próximo slide das minhas referências que eu utilizei para realizar os slides, e eu agradeço muito a oportunidade, foi a primeira vez que eu apresentei assim para uma sala, e se quiser voltar para o exemplo, para vocês pensarem, quiserem dar uma resposta depois, então é isso, eu agradeço muito e boa noite. Bacana. A resposta, então, qual seria, pessoal? Veja que a gente está fazendo aqui um esforço de pensar pela capa, né? Não tivemos acesso à obra, mas é um material, a dignidade do trabalhador. Um conceito construído sob o paradigma do trabalho decente e da honra. O que vocês acham em termos assim de assunto? Quando a gente lê esse título e subtítulo, o que a gente teria condição aqui de fazer em classificação? Vou deixar vocês pensarem aí e se manifestarem aqui no chat. Antes de pensar em termos do número ali, mas qual seria o assunto do livro? Coloquem aí pra gente. O livro é sobre dignidade do trabalhador,
Não se atentem por hora aos assuntos, não. Eu gostaria que vocês pensassem no título do livro. O que vocês entendem que é assunto desse livro? Antes da gente partir para a visualização dos assuntos. Qual seria o assunto dessa obra? Leiam o título aí e pensem a respeito. Trabalho, o assunto é trabalho. A Ingrid está falando aqui. A Bruna, direito do trabalhador. Direitos humanos. Ana, direito trabalhista. Inclusive, quando a gente observa a capa, né? Vejam que a gente tem também aqui um contexto. Embora na área se fale muito que a gente não deve incorrer nessa questão de classificar o livro pela capa, né? Mas como nós não estamos acessando o material, vamos dar uma olhada no todo, no que está de título, subtítulo, no que está representado aqui ao fundo, né? Então tem uma pessoa ali com uma expressão ali também na capa. Então tudo isso é elemento para a gente poder analisar. Mas como vocês já começaram a fazer ali a disciplina também de representação descritiva, existem partes aí internas da obra que também nos permitem fazer essa análise mais aprofundada, né? Então, a folha de rosto, a Hadra até colocou aí o exemplo da ficha catalográfica também desse livro, né? A gente consegue, sendo um livro, sendo um material textual impresso, analisar o sumário, ver ali as seções, os capítulos que compõem essa obra. Então, tudo ajuda na compreensão do teor, né? E aí, percebam que sempre a gente consegue também trazer a análise, pegando ali a temática principal e depois especificar, né? Então, assim, entendo que tem um pezinho no direito do trabalho, entendo que tem outros assuntos correlatos, como direitos humanos, enfim, mas, assim, já dá para nortear por uma temática central. E percebam nesse exercício que, às vezes, a classificação, ela vai ter que ser uma classificação composta até. Se puder arrastar aí para os assuntos, Antônio, obrigada. Veja aí as opções, né, que a base demonstra que já foram usadas, ó. Teve colegas que classificaram ali no 341.27, no Direitos Humanos. Teve gente que sim, classificou no Direito do Trabalho, né, 341.6. Aí você fala, mas professora, como é que fica essa história? Os dois estão na mesma classe geral ali, tá? Ambos estão no direito, que é o 34, o 340, e tem especificação no 341. Só que a raiz ali da frente muda um pouquinho, né? Por quê? Porque a opção do direitos humanos vai me levar para o 341.27 e o do trabalho para o ponto 6, para a extensão ponto 6. Mas percebam que em termos de sistema de classificação eu não saí desse eixo 341. Agora, mais abaixo, tem algumas opções que vão de encontro ao que outros de vocês disseram aqui, né? Veja que tem ali um número, ó, 331.1, relações de trabalho. Aí já saiu da área do direito, tá? Aí já não está mais na área do direito, está na área de economia, porque o direito está na classe 34, a economia está na classe 33. Então, assim, está na grande classe 3, mas não mais no assunto direito, né? Então, percebam essas nuances, porque aqui, a Hadra pode até me corrigir se eu estiver errada, mas são as formas de classificação utilizadas aí por várias bibliotecas da rede. É isso mesmo, não é, Hadra? Diferentes bibliotecas fizeram essas classificações? Sim. Aí, por exemplo, quando eu fui catalogar esse livro, né? E na parte em cima é escrito tabela, onde está alguns campos abertos,
é onde eu deveria escolher a classe para onde eu vou colocar esse livro. E eu acredito que a biblioteca que eu faço, ela é especializada no direito trabalhista, né? Então, todos os livros vão 341 e 342. Então, imagina a confusão que fica de você colocar um assunto totalmente amplo, igual o direito do trabalho, que vai englobar quase metade do acervo. Uhum. Essa é uma particularidade também, né, pessoal? Quando se trata de uma biblioteca especializada, de um local em que você tem um acervo todo concentrado em uma área do conhecimento, como no caso a área jurídica, né, o direito, vai ocorrer de ter repetições, né? Então é preciso especificar esses assuntos, porque se você não faz isso com classificação, com esses números, com essas notações de assunto, você vai ter que fazer com outras vertentes aí do tratamento temático, que nós acabamos de ver aí alguns conceitos, né, que aí vem um apoio do que a gente costuma chamar de indexação, por exemplo. O que é a indexação? É a condição que a gente tem de estabelecer palavras-chave para os documentos, né? E também é representação no nível do assunto, mas não por números, sim por palavras. Então, se você tem bibliotecas especializadas em uma área do conhecimento e as classificações sempre se repetem, por exemplo, muita coisa no 341, muita coisa no 340, no geral, né, no direito, como assunto geral, fica complicado porque vai se repetindo. Então, essas especificações vão ter que vir por outro nível de detalhamento, né? Ó, na ficha, veja que tem lá, né, os pontos de acesso temáticos, dignidade, relações de trabalho, qual que é o outro que está ali? Trabalho e classes trabalhadoras, né? Então, são os pontos de acesso temáticos aí que vêm de encontro a essa obra. Essa obra, por acaso, tem a ficha catalográfica, né? Às vezes a gente encontra algumas que não possuem. E aí, sim, também tem essa questão determinante, né? Foi até acho que o Bruno comentou mais acima aqui, né? É o tipo de obra que acaba perpassando por muitos temas, porque tem realmente uma relação com a perspectiva do direito, com a perspectiva trabalhista, mas é uma obra que tem níveis de interpretações variados, assim. Mas o que é importante para a gente agora, né? Que até a Hader falou no momento ali que ela estava trazendo o exemplo, vocês vão perceber em alguns espaços de trabalho que, por conta da natureza do acervo, não estaremos ali em uso da CDD e muito menos da CDU, que são aí os sistemas de classificação mais comumente aplicados aos acervos de biblioteca. Às vezes a gente tem um exemplo como esse aqui, que é da DORES. Essa é uma classificação que vocês vão ver ali alguns exemplos também no livro base, em alguns dos textos complementares que eu deixei na sala, mas basicamente é uma classificação que foi adaptada para a área do direito. Então, com CDD e com CDU, a gente tem códigos de assunto ali bastante amplos, né? Para classificar acervos das mais diversas áreas do conhecimento. Já com a chamada CDDIR, a classificação aqui da DORES, foi feita uma adaptação da classe 34, da classe de Direito. E aí vocês vão perceber que um enredo de assuntos para classificar especificamente livros jurídicos, né? Então, se é uma biblioteca que adota esse código, a base dos assuntos será essa, tá? É mais ou menos essa a concepção. Mas, assim, é um primeiro exercício para a gente poder refletir sobre a prática analítica, né, que a gente vai desenvolver sobre os documentos, e, ao mesmo tempo, também no que diz respeito ao manuseio dos instrumentos de apoio ao nosso trabalho. Aqui, em específico, a Hadley trouxe para nós uma tela, que é lá do software que ela usa, né, no estágio, e aí, quando ela seleciona ali a tabela, né, no caso que ela vai utilizar, vem as opções de classificação, ó. Mas no caso de vocês, a gente vai trabalhar, falo aqui, tá até já um exercício lá disponível também já de CDD, vocês vão fazer utilizando o sistema, tá? Vocês vão usar dessa prática aí de utilização do próprio sistema CDD. Vocês não vão fazer uma classificação no software de biblioteca. Então, aqueles que já começaram a estudar o módulo 2 da disciplina, acessem lá o sistema CDD, façam
o acesso com o login que foi disponibilizado, que aí vocês vão conseguir visualizar a tabela, tá bom? E esse é um fato importante, porque vai gerar muita dúvida em vocês, né, esse primeiro contato. Aqueles que já se utilizam, né, de acervos, que têm uma prática mais próxima de biblioteca, pode ser que não, mas para muitos vai ser uma novidade. Então, já nos próximos dias, procurem acessar a CDD, a classificação decimal de Dewey, façam lá uma navegação inicial para vocês irem entendendo as classes de assunto, né, como é que isso vai aparecer, para que vocês possam também se organizar quanto ao estudo do conteúdo do módulo 2, que já está em andamento, e também ao preparo para a realização da próxima atividade, que demanda de vocês a classificação de alguns assuntos com CDD, tá? Então, já estou falando disso aqui enquanto estou me lembrando, né? Porque aí vocês fazem esse passo a passo. Mas em relação à classificação do livro aqui, pessoal, com relação à lógica de visualizar o assunto, tentar classificar, vocês entenderam por alto como é que é essa lógica? Me expliquem aí do entendimento de vocês. A gente está partindo de uma análise para depois fazer ali o acesso a um sistema de classificação, onde a gente vai se utilizar ali de alguns assuntos para classificar a obra. Isso ficou compreendido por parte de vocês? Ou tem alguma questão que ainda está confusa? Sinalizem aí para mim, por favor. Bruno compreendeu? Bruno perguntou o que aqui? Vídeo explicando como usar. Ah, você está falando do site da CDD, né? Vou fazer um acesso com vocês aqui agora também, Bruno. Que aí é bacana que vocês já vão treinando um pouquinho, né? Deixa eu tentar acessar aqui. Vou compartilhar a tela. Pessoal, na tela da CDD, vocês vão fazer o login, tá? Vocês vão acessar isso aqui que eu estou acessando agora. O WebDewey, que é o sistema online, o CDD. E aí vocês vão perceber que tem aqui um campo de busca, tá? E aqui a gente tem as classes principais do sistema, que vocês podem fazer o acesso clicando, tá? São links mesmo de assuntos. Então, por exemplo, ao clicar aqui na classe 100, a gente tem aqui os assuntos dessa classe, né? Filosofia, metafísica, epistemologia, parapsicologia, ocultismo e etc. Então, estão aqui os assuntos, né? Então, quando você acessa essas classes gerais, você vai ter os assuntos específicos dentro delas também. Então, por exemplo, clicou aqui na filosofia, você vai ter 100, 101, 102, 103, os assuntos específicos dentro da filosofia. E dentro de cada subtema, digamos assim, você vai acessando outros também, né? Qual que é a ideia? Aqui, por exemplo, eu cheguei a um assunto que é a teoria da filosofia, que é o 101. Então, a ideia é que vocês possam navegar no sistema para fazer a verificação desses assuntos aqui. A gente estava agora há pouco falando da classe ali, que é o direito, né? Deixa eu voltar aqui, vamos começar novamente. Pessoal, o direito, ele está aqui na classe 300, tá? Então, quando vocês forem acessar, vocês vão vir aqui no 300, clica, e o que se abre aqui? Abre a classe de ciências sociais. Dentro da classe 300, ciências sociais, a gente tem vários subtemas. Temos aqui estatística, temos ciência política, temos economia, temos também o direito, que é o 340. Quando você clicar no 340, você vai ter aqui os assuntos específicos dentro desse número. Então, 340, 341, 342 e assim sucessivamente.
Então, vocês vão perceber ali que no conteúdo que foi disponibilizado da CDD, esse aqui se trata de um sistema hierárquico. Então, quanto maior o número, mais assuntos específicos você vai ter aqui dentro, tá? Se você acessar, você vai vendo os desdobramentos. Então, olha, 341, esse número aumenta. 341.02, ponto 04, ponto 09, depois a gente vai para o 341.1, ponto 2, e assim sucessivamente. Então, acessem o sistema, brinquem com ele um pouquinho aqui, para vocês irem entendendo quais os assuntos gerais e os assuntos específicos que o sistema traz, tá? Essa forma que eu estou mostrando aqui é uma das possibilidades de acesso para vocês verificarem os números correspondentes a cada assunto. Mas tem uma outra forma que é o quê? Você fazendo a pesquisa por assunto aqui, ó. Tem um campo de busca também. Só que se lembrem de fazer essa busca com um termo traduzido, tá? Porque a CDD é um sistema de classificação em inglês. Então, se você for fazer a pesquisa, faça a tradução do assunto para buscar aqui. Eu estou fazendo a classificação de um livro, sei lá, sobre biologia. Então, ao invés de jogar aqui biologia, você joga o termo em inglês, tá? Faz aqui a pesquisa e aí ele vai trazer para você os números que você pode verificar aqui como possibilidades de classificação do assunto biologia, tá? Sempre que vocês forem buscar, se forem usar o campo de busca, lembrem de fazer a pesquisa do termo em inglês. Agora, se vocês forem utilizar a busca que eu estava mostrando ali, que é acessando as classes principais, aí vocês vão fazendo isso clicando aqui dentro. Então, eu tenho que classificar um livro de biologia. Biologia estaria onde? Estaria aqui na classe 0, ciência da computação? Não. Estaria no 100, filosofia? Também não. 200, religião? Também não. Então, você vai olhando aqui quais são os assuntos gerais, até você alcançar, atingir ali um ponto em que possa estar esse assunto que você está buscando. Então, biologia, por exemplo, ela aparece vinculada à classe principal 500, tá? Que é de ciências. Então, tem aqui, dentro do 500, o 570 que é biologia. Então, se o meu livro é sobre biologia, qual que é a classificação que eu vou usar, pessoal? Você vai colocar o que lá? Você vai colocar 570, tá? Como assunto dessa obra que você está classificando, né? Prestem atenção no seguinte, então. Esse módulo que vai iniciar é o módulo que vocês começam a estudar o sistema CDD, é um sistema no idioma inglês, e aí vocês têm que lembrar que a busca ali no sistema precisa ser feita nesse idioma, ou no campo de busca, ou navegando nas classes do sistema, tá? Então, se vocês conseguirem fazer isso em simultâneo com o estudo do conteúdo, melhor, né? Porque a gente vai estar percebendo ali na descrição dos conteúdos de CDD o que é o sistema, como ele surgiu, quem criou, quais são as classes de assunto da CDD. Tem até uma tabelinha em resumo lá que está em português, que eu coloquei para vocês. Então, vocês vão estudando isso e procurem também já acessar o sistema, como a gente fez aqui agora, para ir assimilando como funciona, tá? Eu preciso que vocês façam isso para compreender qual a lógica do sistema, certo? E aí, de novo, surgirão dúvidas, é normal, é do processo, mas eu preciso que vocês exercitem para ir dirimindo essas dúvidas, tá? Deixa eu voltar aqui para acompanhar o chat que eu me perdi, né? Site em português, que Nilde perguntou, pode ser que você consiga ativar ali a tradução do site, né? Dependendo do navegador. Mas o sistema é em inglês, tá? Então, provavelmente vai ser mais tranquilo se você traduzir esses termos ali no tradutor, né? Caso o seu domínio de inglês não seja bom, né? O Bruno falou que são ramificações. Exatamente, Bruno, você trouxe uma ideia central, tá?
quando a gente tem o assunto ali, né, viram que a gente trouxe o exemplo do direito, ele começa lá no 300, né, como área de ciências sociais. Depois você vai para o assunto específico que é direito. E aí, dentro dessa ramificação do 340, você tem vários tipos, vários assuntos ali relativos ao direito, né, à área jurídica, e essas derivações aí dentro. Então, realmente é uma árvore em configuração hierárquica, tá? De assuntos. Por isso que é interessante que vocês façam a navegação para verificar os assuntos, para ir assimilando o que tem. Nem todos os assuntos, pessoal, vocês vão encontrar de forma direta, né? Então, tem aí alguns assuntos que são mais desenvolvidos. Ali a gente tem uma verdadeira árvore, né? Um mapa do conhecimento humano. A tentativa é de prever ali assuntos de todos os campos do saber. Mas como um sistema universal, ele tem também algumas lacunas. Às vezes você olha e fala, poxa, eu queria um assunto tal aqui, não tem. Às vezes você vai conseguir chegar no anterior a ele, né? Num assunto mais geral. Mas algumas áreas, sim, a gente encontra bastante desenvolvimento na tabela, né? Deixa eu ver o que mais aqui no chat. Questões de tradução que vocês estavam falando, né? Pessoal, vai ajudar muito vocês a tabelinha traduzida que eu coloquei lá na sala, né? Que tem ali os assuntos principais em língua portuguesa. Então, se você olhar aquela tabela, já dá para dar uma direcionada. Então, quando você abrir, você vai ver lá, aqui na CDD, você tem isso aqui, ó. A classe 0 é para conhecimentos gerais, generalidades. O 100 é para o assunto filosofia. O 200 para o assunto religião. O 300 para ciências sociais. E assim sucessivamente. Então, à medida em que você acessar ali aquela tabelinha traduzida na sala, já é um ponto de partida importante. Agora, o manuseio do sistema online, que a gente vai ter os assuntos específicos, você vai ter a questão mesmo do idioma inglês, tá? Então, vai ser preciso usar aí alguns recursos, né, no caso de alguns de vocês, para ajudar nessa tradução. Mas pensem também, pessoal, que é um sistema de classificação do conhecimento científico. Então, tem muita coisa que a gente vai, assim, ter palavras próximas, parecidas, né? Então, o biologia, por exemplo, ali, o biology, você busca lá, vai acessar o assunto. Tem muitos que vocês vão conseguir fazer por dedução também. Mas antes dessa preocupação com o inglês, pessoal, acessem o WebDewey, abram, façam essa navegação pelas classes, para vocês começarem a assimilar o que é esse sistema, como ele está apresentado, tá? Eu sinto que vocês estão preocupados com o idioma, mas mais do que isso, procurem acessar para vocês já entenderem como está estruturado. Isso já vai ser de grande ajuda para vocês. E aí, faz a navegação, observa as classes de assunto, verifica como elas estão divididas em hierarquias, assuntos maiores, assuntos secundários, né? Como o Bruno estava dizendo. E aí vocês vão perceber um pouquinho dessa lógica de sistematização dos assuntos ali dentro. E é importante vocês terem como ponto de partida também a CDD, porque o próximo que nós vamos estudar é a CDU. Aí a CDU é em língua portuguesa, tá? Mas, assim, ela foi criada com base na CDD. Então, se vocês tiverem uma compreensão razoável da CDD, já vai ajudar muito na CDU, tá bom? Então, tarefinha de casa para todos vocês. Acessar o WebDewey, fazer esse estudo em simultâneo ali dos conteúdos da sala, do módulo 2, junto da navegação no WebDewey. Os que estão aqui na sala conseguiram abrir o WebDewey, acessaram com o login, com a senha que eu disponibilizei lá. Todos conseguiram abrir essa semana. O Lucas conseguiu, Bruna conseguiu, só não conseguiu usar, né? Mas, Bruna, já é um primeiro caminho. Você já abriu o sistema, já é um ótimo passo. O que você vai fazer agora é seguir com esse procedimento para se acostumar com o sistema, tá?
Não tenham medo da CDD não, gente, ela não morde, tá? A Hadri tá aqui de prova, Antônio também, ambos foram meus alunos aí na graduação e sobreviveram às disciplinas de classificação, tá? Então, o sistema é um pouco assustador no início, mas vocês vão se acostumando com a lógica dele, tá? Lucas deu certo, né? Ana, não consegui, pensei que fosse só CDU. Ele perguntou da senha. A senha tá lá na sala, viu? A Hadra tá colocando aqui também login e senha de novo. Acessa depois lá, porque, como eu falei, a CDD é base para CDU. Então, antes de estudar a CDU, a gente vai passar pelo conteúdo de CDD, tá? Então, acessa lá depois. Ana, Ingrid também já, né? Lorena também. Ó, o Antônio colocou aqui para vocês, não tem medo de navegar, de entrar em contato com a equipe, né? Professora, tutores, monitora. Exatamente. Façam o acesso ao sistema, verifiquem como estão dispostos os assuntos, as classes. Vocês vão levar um susto, assim, por conta da interface, é muita informação na tela, mas, assim, naveguem. Cliquem lá, verifica como funciona, de um assunto você consegue chegar em outro, né? E é essa lógica que a gente está falando aqui, é visualização dos assuntos, lá pela navegação nas classes, ou mesmo utilizando o campo de busca, tá? Tem as duas possibilidades para vocês acessarem os assuntos. Então, não tenham esse receio, não. Quem já acessou, já conseguiu fazer a visualização inicial, né? E os demais que ainda estão com problema com senha, alguma coisa assim, façam isso o quanto antes aí para ir acostumando. E junto, pessoal, leiam os materiais, tá? Explicativos sobre a CDD. E sim, também falem com a gente, né? A gente não vai saber o que está acontecendo se vocês não comunicarem as dúvidas, tá? A monitora, aliás, a Hadria, me parece que não teve aí nenhuma procura até o momento, né? Então, vamos pôr a Hadria para trabalhar, viu, Hadria? Estou eu aqui também, eu disponibilizei para vocês lá na aula inaugural as condições lá do atendimento, né? E está destinada à terça-feira para os atendimentos síncronos com vocês. Mas se a gente precisar agendar em outro dia da semana também, a gente organiza. Basta que vocês me sinalizem pelo Moodle ou pelo e-mail institucional, tá? Então, não fiquem desesperados sozinhos, sofrendo, não entendi nada, não consegui nem logar, não sei nem qual é a senha. Falem com a gente para vocês terem auxílio, tá? E não deixem isso muito para frente, porque o módulo vai avançando, são muitos conteúdos, e como a Ana mesmo falou ali, daqui a pouco a gente já está entrando no módulo de CDU, tá? É muito conteúdo. Então, eu preciso que vocês procurem acompanhar dentro do que está previsto no cronograma e vão também, ao mesmo tempo, tirando essas dúvidas em conformidade. Senão, acumula e aí fica um pouco mais complicado, tá? Pessoal, enquanto vocês indicam aqui as dúvidas de vocês com relação ainda ao módulo 1 da disciplina, e porventura também alguma coisa, alguma curiosidade relativa a CDD, para aqueles que já fizeram ali o login pela primeira vez, eu vou fazer uma indicação também de algumas questões aqui para vocês, tá? Que eu acho que é importante, complementa muito enquanto base de estudo aí para vocês. Um é esse texto aqui, ó, que eu vou colocar o link, e vocês podem fazer o acesso depois. Gente, em termos de leitura, eu sei que vocês têm aí bastante material, né, das outras disciplinas também, mas assim, é muito importante que vocês procurem aí fazer o armazenamento desses materiais e na medida em que conseguirem findar um conteúdo aí, passarem a leitura, porque tudo é material complementar que ajuda, que complementa o conteúdo principal que está disponibilizado na sala, né? Então, assim, procurem fazer aí uma pastinha, sei lá, para ir vendo essas referências complementares,
observar os textos que estão na bibliografia de vocês, né? Que também é muito importante a leitura. Não fiquem apenas ali nas videoaulas e nos momentos de aula síncrona, né? Esse texto aqui, pessoal, é um texto que vai falar sobre o tratamento temático, a representação temática, associada aí ao contexto de biblioteca universitária, né? É uma colega lá da Unesp, a Redígulo, uma das autoras, e é um texto de uma linguagem tranquila, tá? Que explica bastante sobre esse contexto e ajuda muito nessa assimilação do conteúdo relativo ao tratamento ou à representação temática. Então, queria indicar para vocês lerem aí durante essa semana, tá? O material também que a Rádio utilizou aqui para explanar, e que inclusive tem um exemplo lá de classificação, a gente também vai subir lá para disponibilizar para vocês no Moodle, tá? E um outro que também é muito importante como base de estudo para vocês, caso vocês ainda não tenham acessado, isso aqui é um recurso recente, né, de divulgação recente, e vai muito de encontro ao que a Radria trouxe na fala dela, acerca dos dicionários, né? Nós estamos aqui ao longo dessa aula, por exemplo, falando de vários conceitos, mencionamos aqui a CDD, falamos algumas questões, mas como é que a gente trabalha com essa terminologia, né? Tem tanto conceito novo na área que está surgindo aí à medida que vocês estão cursando as disciplinas, então acessem esse dicionário. Isso aí é uma obra publicada recentemente por um professor que é muito respeitado na nossa área, tá? É um teórico que tem, assim, uma trajetória muito relevante, que é o professor Murilo Cunha, professor da UNB, da Universidade de Brasília. E aí ele publicou em conjunto ali com o Gildenir o Dicionário Histórico da Biblioteconomia. Esse dicionário, ele está disponível gratuitamente para acesso online de vocês nesse link aqui, tá? Lá da biblioteca da Unicamp. Então, tarefinha de casa, peguem esse texto aqui sobre tratamento, representação temática, e peguem também esse outro link aqui que eu pus na sequência, que é do dicionário. Pessoal, é muito importante que vocês estudem os dicionários da área. O professor Murilo, inclusive, tem um outro dicionário publicado mais atrás, aí, em 2008, ali, que é também um dicionário de biblioteconomia e arquivologia. Esses dicionários ajudam muito para vocês entenderem as definições, né, os conceitos do nosso campo. Então, esse está também gratuitamente. Acessem para vocês consultarem, serve para tirar dúvida sobre os termos que estão aparecendo, né, nas disciplinas, nos conteúdos, e acho que é uma fonte assim, de referência para vocês usarem até o final da graduação de vocês, e até após a graduação aí também, tá? Então, fiquem com essa tarefa de leitura de ambos. Pessoal, dúvidas, perguntas, inquietações sobre o módulo 1, sobre as especificações de tratamento temático, as correntes teóricas, ou mesmo já sobre a CDD, sinalizem para a gente no chat, por favor. Vocês estão caladinhos porque vocês estão tímidos ou não deu tempo ainda de ter dúvida, pessoal? Ou é um pouquinho de cada coisa? Nada? Por enquanto tá tranquilo? Ainda não deu tempo, não? Bom, pessoal, a gente fica com essas tarefinhas então, tá? Vocês têm aí a demanda de início do módulo 2, começou já aí na data de hoje, estudar ali o conteúdo de CDD, também acessar o sistema CDD o quanto antes, e também as leituras dessas referências indicadas aqui. Eu vou aguardar o contato de vocês ao longo aí desses próximos dias, porque eu sei que virá, que agora começa a ficar um pouco mais apertadinho o conteúdo ali, vocês vão ter a demanda já de uma atividade para classificar alguns assuntos utilizando o CDD, então provavelmente começa a bater aquele nível do desespero, né? Então, vou aguardar o contato de vocês para tirar dúvida, estaremos aqui, eu, as tutoras, a monitora, sinalizem para a gente via Moodle
ou via e-mail institucional para a gente poder fazer esse acompanhamento de vocês, tá? Esclarecer sobre a atividade ou agendar um horário, tá? Professora, eu não estou entendendo como que eu faço para usar CDD. Professora, tem uns conceitos aqui que estão em aberto, né? Não consegui ainda me sintonizar direito. Conversem, avisem, para a gente ter tempo aí de agendar e falar com vocês, tá? Não deixem acumular esse conteúdo do módulo de CDD com o próximo, que é o módulo de CDU. E aproveitando também o ensejo, né? Como também falamos no início, a nossa monitora Rádria tem a vivência aí em, enfim, sistema de classificação e também tratamento temático, né? Até na próxima aula de revisão a gente pode falar um pouquinho mais aí sobre a vertente de pesquisa da Rádria, né? E acho que é uma coisa que conforta também, porque como ela está pesquisando o assunto, ela sabe falar do lado de lá, né? Enquanto pesquisadora, é o tema de TCC da Rádria, viu, gente? Quem chegou depois é o tratamento temático. E ao mesmo tempo é quase que uma bibliotecária, né? Já está fazendo classificação há um tempo. Estou enchendo sua bola aqui, né, Rádria? E depois, como você disse, vai sair pergunta difícil aí para você responder. Mas, assim, aproveitem da expertise da Rádria, também das nossas tutoras, da Keila, da Elisa, da minha expertise, né? Quando da minha aula ali inaugural com vocês, acho que eu falei sobre a vivência profissional que tive também em biblioteca universitária, em arquivo, em SEDOC. Então, também fui classificadora, catalogadora. Então, conversem, tá? Se expressem, perguntem, porque aí a gente tem condição de trazer exemplos, de repente, orientar vocês aí sobre dúvidas pontuais, tá? Não fiquem com esse receio com relação ao conteúdo teórico, simplesmente, porque todos aqui da equipe são bibliotecários, né? E aí conseguem falar também desse lugar, que é o lugar de classificadores de assunto, tá bom? Então, tenho essa tranquilidade também. Deixa eu ver o que mais no chat. Ana, professora excelente. Não sou de elogiar, trato os estudantes com dignidade e respeito. Voz traz paz. Que bom, que bom. Um dia eu estava conversando com uma aluna lá que ela estava dizendo que ela é muito ansiosa e as pessoas dizem que ela causa ansiedade nelas, né? E aí, a gente até estava brincando, falando, tem que ver isso aí, né? O que é? Se é o seu tom de voz, o que é que está causando ansiedade nas pessoas. Se minha voz traz paz, tá bom, né? Se não estiver trazendo, tem que rever isso aí. Mas agradeço, tá, Ana? Pessoal, obrigada pela presença de vocês, tá? A gente vai encerrar por aqui.